pessoal, eu sou a Lourdes Possato, eu sou psicóloga clínica, gestalt terapeuta, também sou autora de 10 livros, sempre com o objetivo do autoconhecimento. Eu queria falar hoje sobre esse tema, título desse nosso vídeo, que é os rótulos, a saga dos rótulos e a companhia dos milagres. Eu quero esclarecer um pouco desse assunto. Recentemente eu fiz uma atualização em psicodiagnóstico e eu fiquei simplesmente horrorizada, porque o nosso CID, né, ele triplicou, quintuplicou, com um monte de transtornos derivados de quadros, núcleos, né, de quadros, como se tudo fosse um grande problema de saúde mental. Eu discordo completamente, tá? Eu tenho 45 anos de experiência em clínica. Eu fiz vários estágios, também trabalhei em clínicas psiquiátricas, tive clínica, tá? Multidisciplinar, e veja bem, a gente sempre pôde trabalhar mais com problemas emocionais, comportamentais, sem esse rótulo pesado de ser uma doença mental. Ao longo do tempo, eu já recebi pacientes com rótulos assim de esquizofrenia, bipolaridade severa, depressão severa, coisas assim bem pesadas, que, gente, deu para trabalhar. Deu para trabalhar o autoconhecimento quando a pessoa entendeu como ela funcionava, as crenças que ela trazia, quando ela pôde entender a origem das crenças e da problemática emocional dela, e quando ela focou, se concentrou na mudança das atitudes, ela teve uma cura emocional. Todos os meus livros falam mais ou menos sobre essa cura emocional, sobre o equilíbrio emocional, tá? Então veja bem, eu tenho visto muitas pessoas reclamarem que elas estão sendo rotuladas. E esses rótulos parecem assim uma coisa muito de... olha, é assim que é e não dá para mudar, sabe? Como se a pessoa tivesse que se conformar com aquilo e ela não tivesse saída. Uma coisa muito determinista, fatídica até, tá? E veja, eu gostaria de contrapor essa ideia para que a gente desse uma esperança para essas pessoas que pudessem perceber que há cura emocional, que há possibilidade de um equilíbrio emocional, desde que você queira fazer o processo de autoconhecimento, tá? Eu tenho visto, por exemplo, certos rótulos, personalidade esquiva, personalidade transtorno da personalidade esquiva, transtorno da personalidade dependente, transtorno depressivo, transtorno mental da ansiedade, transtorno mental obsessivo compulsivo, que nada mais é do que o toque, e o toque é resultado de um processo de ansiedade que, cumulativamente falando, geram crises de ansiedade. Essas crises de ansiedade acumuladas vão gerar síndrome do pânico, que podem virar um toque, manias e N problemas obsessivos, N fobias. E a gente precisa entender o comportamento da pessoa. Quantos casos de fobias, fobia social, claustrofobia, que quando nós olhamos a postura da pessoa, as atitudes que ela aprendeu a ter com ela mesma, ela tem um equilíbrio emocional, ela é curada. Então, o que eu gostaria de deixar claro aqui nesse vídeo hoje é a esperança de que não é porque você foi rotulado com transtorno mental, que ele é mental, é uma doença mental da qual você não se livra e que não tem cura. Não é assim, tá? Veja, volto a repetir, quando nós entendemos o núcleo da nossa problemática, do nosso medo primário, nós entendemos as crenças, os decretos de sobrevivência que nós fizemos na nossa primeira infância, na maioria das vezes, quando nós entendemos os nossos traumas, quando nós ressignificamos esse olhar para a nossa problemática emocional, nós aprendemos a desenvolver um olhar de controle, de autossegurança, de autoconfiança, temas esses que eu tenho falado aí nos outros vídeos. Então, por exemplo, a personalidade de esquiva
nada mais é do que uma resistência onde a pessoa aprendeu a ter medo de tudo. Assim, no sentido, o que vão pensar de mim? Ah, será que vão gostar de mim? Ah, eu não vou fazer isso porque eu não sei o que vai acontecer. Gente, está embutido nisso controle, ideias controladoras, né? Ideias fantasiosas sobre o que o outro vai pensar, medo da crítica. Por quê? Porque no mínimo a pessoa se critica muito, ela é uma autocobradora, uma autocrítica, e ela sempre fica pensando o que o outro vai pensar dela. Agora, para quê? Nós precisamos entender o núcleo primário, que é qual? Necessidade de ser aceita, amada, valorizada. Então, se nós não olharmos esses núcleos primários, essas necessidades emocionais primárias, e se nós não desenvolvermos atitudes hoje, atitudes de autorrespeito, consideração, atenção ao que a gente sente, nós não vamos desenvolver as atitudes que vão preencher esses buracos emocionais. Então, o que eu gostaria de passar aqui é a esperança de que há sim uma cura mediante o autoconhecimento. Ah, mas é possível tomar remédio? Claro que sim. Gente, quantas vezes eu recomendo para pacientes meus uma consulta no psiquiatra? E aí vem a resistência. Ah, mas eu vou ter que tomar um remédio controlado? Vai. Ainda bem que é controlado. Mesmo sendo controlado, as pessoas burlam. Eu atendi recentemente um rapaz onde ele conseguia remédios pela internet facinho. Ele mesmo se medicava. Olha o absurdo da história. Ele chegou a tomar 3 ou 4 antidepressivos ao mesmo tempo. Ele tomava ansiolítico de baseada. Está errado um negócio desse. E não havia uma supervisão correta por parte da família. Então, esse rapaz foi atendido inicialmente sozinho, numa consulta online. Quando eu percebi a gravidade do problema, eu falei, não vai ter atendimento mais online, porque eu não controlo as variáveis do atendimento. Então, nem sempre o atendimento online é o melhor. Nada supera o atendimento presencial, mas ainda bem que tem um online, nós aprendemos a fazer isso na época da pandemia, e é lógico que é mais interessante fazer um atendimento online do que nenhum atendimento, certo? Ou a pessoa ficar à mercê só de remédios, sem um olhar emocional dentro da psicologia, dentro do psicológico dela, tá? Dentro do emocional. Então, veja, o remédio é necessário? Claro que é. Quando está afetando a qualidade de vida, quando existe um quadro de ansiedade incontrolável no início, porque dá para controlar com o tempo, quando a pessoa entende esse núcleo da ansiedade, tá? Quando ela tem uma qualidade de sono péssima. No caso de depressão, quando a pessoa está num nível de desistência, quando aparecem pensamentos suicidas, gente, é a hora de procurar ajuda medicamentosa e psicológica. As duas coisas funcionam juntas. Eu já atendi pacientes que tomavam remédios há 20 anos para depressão e não foram curados. Quando eles vieram para a terapia, e aí sim nós entendemos toda a problemática que levou à depressão, a pessoa foi curada. Então tem quadros que a gente, às vezes, eu ouço muito esse rótulo, o fulano entrou em depressão porque é genética familiar. Eu discordo disso. A depressão é comportamental. Tirando um caso genético, sabe, de disfunção cerebral de fato, tá? Trazendo aqui um quadro de uma doença mental, é outra história. Mas na maioria dos casos, aquele quadro que a pessoa vai entrando num aspecto mais deprimido, melancólico, se ele não cuidar, ele vai chegar a uma depressão severa, profunda, porque ele está desistindo da vida. Mas ele não quer desistir da vida. Ele quer desistir de coisas que ele faz, que lhe causam dor, e ele não sabe o que fazer. Tá? Então, olha como é imprescindível o atendimento psicológico. Tá? Lógico que uma experiência grande, como a minha, no caso, faz muita diferença. Eu não preciso ter 10 sessões com a pessoa para entender o quadro dela. Conversando meia hora eu consigo perceber. Agora, o problema não é eu perceber. O bacana é que ela esteja disposta a aprender o caminho das pedras e fazer a parte dela. Certo?
Então, nós temos visto quadros assim que não são tão severos, mas que com esses rótulos a pessoa se sente uma inválida, uma doente que não tem cura, ela tem que se conformar. Eu tenho visto pessoas com diagnóstico de TDAH, do tipo assim, você não tem jeito, sabe? Você está no final da linha, gente, que é isso? Autismo, temos uma variedade de quadros de autismo. Uma pessoa detectada com uma síndrome de Berger ou um autismo não significa que é o fim da linha, muito pelo contrário, nós podemos trabalhar muito com essa pessoa. Antigamente, na época que eu fiz a faculdade, nós tínhamos todo um trabalho voltado para a psicologia comportamental, no sentido de conseguir modificar um comportamento pelos reforços positivos ou negativos, pelo nível de atenção positiva ou negativa, não é? Hoje parece que os psicólogos esqueceram disso, tá? É impressionante. Eu não estou criticando e ao mesmo tempo eu estou criticando a qualidade do ensino que nós estamos tendo nos últimos tempos. Está ruim. Eu tenho pacientes que são médicas que elas também estão um pouco desoladas e preocupadas com a qualidade da medicina, do ensino que vem sendo feito, porque os próprios residentes não têm interesse em melhorar. Eles querem um diploma. Eles querem uma graduação. Que raio de médico que vai ser esse amanhã? Né? Que psicólogo é esse que vai ter a responsabilidade de fazer um atendimento decente se ele mesmo não quer fazer uma terapia? E a gente vê muito isso. Hoje o psicólogo achando que, imagina, eu não preciso de terapia. Só que é o que mais precisa para aprender a separar os próprios conteúdos dos pacientes que ele vai atender. Imprescindível fazer terapia, tá? Então são coisas imprescindível fazer uma boa supervisão na linha que o psicólogo se afiniza. Eu estou percebendo que isso não está acontecendo, sabe? Principalmente atendimentos por convênio, 20 minutos de atendimento, meia hora. Mas entre o cara ligar, que é tudo online, e a pessoa se preparar, blá, 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 são 20 minutos de atendimento. O que são 20 minutos de atendimento por semana? É ridículo, é um sistema ridículo que nós estamos vivenciando. Eu sei que eu estou muito crítica, tá? Hoje, mas eu sinto assim que nós precisamos ter uma esperança de um diagnóstico mais sensato e que nós não precisamos nos conformar com rótulos que são impostos como se a pessoa não tivesse cura, e tem. Tá? Eu até acho que o quadro, a interpretação, tá, do diagnóstico, ela é interessante num afastamento do trabalho, num momento de estresse grandioso, enfim, é interessante ter esse CID, não sei das quantas, né, para o diagnóstico correto. Mas veja, daí rotular como se não tivesse jeito, sabe? Como se isso fosse assim para sempre, a pessoa tem que se conformar, não é por aí. Tá? Quando nós entendemos o nosso nível de ansiedade, o que é a ansiedade para começar, tá? No nosso organismo, a ansiedade é uma coisa que nos protege. Agora, entender a ansiedade negativa que é causada pela qualidade dos nossos pensamentos é outra história. Isso é um trabalho para a gente compreender o que nós geramos dentro de nós. Eu até estava comentando hoje com uma pessoa, o simples fato de ficar frustrado e ficar batendo na tecla da frustração vai causar irritação, significa que a pessoa criou uma expectativa grandiosa e essa frustração vai virar uma irritação, a irritação dentro do nosso organismo gera uma cobrança e a pessoa começa a ficar num quadro de ansiedade 24 horas por dia. Em uma semana, ela já está insone, ela já está super irritada, ela não tem mais controle de nada, porque ela não entende o processo da ansiedade. Eu fico às vezes indignada de ver médicos, de ver vídeos no YouTube de pessoas que, teoricamente, deveriam ter um entendimento melhor da ansiedade e não tem. Aí vem toda essa parafernália que eu chamo da companhia dos milagres, né? Primeiro que eles acham que o fitoterápico vai resolver tudo. Depende. Eu até aconselho, às vezes, algum fitoterápico, depende do nível.
do que a pessoa está passando, da preocupação dela, mas nós precisamos olhar essa preocupação, ação em vez de preocupação. Fitoterápico é interessante? Claro que é, mas tem quadros que já estão exacerbados demais e vão ter que ter um medicamento mais adequado. Um antidepressivo, e todo antidepressivo é um ansiolítico, mas cada caso é um caso, tá? Tem remédios também para os pensamentos persistentes, para quadros de paranoia. É muito interessante o âmbito de remédios que hoje nós temos na psiquiatria. É muito bonito de ver o quanto esses remédios podem ajudar. Mas, daí passar a Ritalina para variar em crianças, porque elas são diagnosticadas como TDAH, eu sou contra. Uma criança agitada, porque ela é agitada, porque ela não presta atenção, ela já entra com um monte de remedinho, tá errado. Tá errado, não é por aí. Tem outras formas de lidar com uma criança ativa. Tem formas e formas de lidar com pensamentos agitados. E a gente precisa recorrer à forma certa. Nem tudo precisa de medicamento. E muitos quadros precisam de medicamento. Então, cadê o bom senso? E aqui volto a dizer, procure uma pessoa, um profissional que você confia, que tenha boas referências, para que ele possa fazer um diagnóstico legal, e um diagnóstico correto leva à medicação correta, leva à postura correta. A Companhia dos Milagres é aquela turma, de preferência coach, que fica dando receitinha, sabe, bobinha? Mas atenção concentrada, mindfulness, concordo, legal. Foco, 1 minuto, 2 minutos. Se a pessoa não aprender a fazer o resto do tempo, um foco e saber controlar os pensamentos dela, diferenciar pensamentos produtivos dos improdutivos e catastróficos, não vai adiantar nada. Qualquer coisa que você faça que chame você para o aqui e agora, um exercício de doing, uma acupuntura, uma massagem, perfeito. Tá? Agora, isso não cura a parte emocional se a pessoa não entender a origem do problema. Certo? Então, vamos compreender que esse tipo de sugestão, a oração X, beleza, a oração é um ponto de centralidade, trabalha a fé também, é legal, eu não sou contra a religião de jeito nenhum, tá? Agora, quando o, entre aspas, terapeuta joga toda a culpa para o paciente, você não rezou direito, você não tem fé o suficiente, é por isso que você não melhorou, isso para mim é sacanagem. Tá? Então, aromaterapia, legal. Vai curar a parte emocional? Não. Mas ajuda em alguns pontos para trabalhar a ansiedade? Claro, sem dúvida. Mas trabalha a insônia? Não, quando a insônia tem uma causa emocional. Tá? Por quê, gente? A pessoa vai dormir. O que ela leva na cabeça? Todos os pensamentos do dia, as preocupações. Se ela não souber relaxar e centralizar, o corpo físico dá aquela descansada básica, 2 a 3 horas depois, ela acorda com tudo que vem na cabeça de novo. Por quê? Porque ela tá com um monte de coisa na cabeça. Preocupação e pensamentos não combina com sono. Ela vai ter insônia. Mas vamos tomar um Zolpidem. Não sou contra o remédio, mas eu conheço pessoas viciadas em Zolpidem. Isso foi um erro muito grande do profissional que passou. Então, gente, vamos ter um pouco mais de discernimento. Não sejamos tão crédulos excessivamente. Se você puder questionar um pouco o diagnóstico, o rótulo que foi dado a você, questione, busque ajuda, compreensão, entendimento, de preferência através de um profissional sério. Tá? Existe cura? Existe cura emocional, equilíbrio emocional, para a maioria dos quadros, certo? Então, quero deixar aqui uma esperança para as pessoas entenderem que é possível. Mediante um autoconhecimento, mediante exercício de centralidade, mediante a percepção dos seus pensamentos catastróficos, negativos, enfim, certo? Então, é possível, sim,
E aqui eu recomendaria, claro, vou recomendar alguns livros meus, Ansiedade sob Controle, com técnicas as mais diversas, para que você entenda e trabalhe a ansiedade. O Relacionamentos Positivos, que trabalha a dependência emocional, explica, né, a dependência emocional. O Equilíbrio Emocional, como promover a harmonia entre pensar, sentir e agir, Em Busca da Cura Emocional. São vários livros que têm vários aspectos aí que podem ser estudados, compreendidos, para que haja realmente essa esperança de cura. Tem conserto, sim. Todos nós nascemos em lares problemáticos, todos nós absorvemos crenças, e em cima dessas crenças e conclusões nós criamos decretos de sobrevivência e nós crescemos com isso. Só que a natureza é sábia. Nós não podemos nos comportar, depois de adultos, como as crianças defensivas, né? Então, nós precisamos, essas defesas, esses decretos de sobrevivência, acabam sendo facas de dois gumes, que se voltam contra nós. Então, um exemplo bem básico. Se eu tenho medo de ser rejeitado, é porque eu já me rejeito. Se eu tenho medo de ser criticado, é porque eu já me critico, através das minhas próprias atitudes. Então, esse entendimento, essa percepção de como eu funciono, é realmente o segredo da cura. Compreensão da origem, modificação das atitudes, assumir a responsabilidade e estar no aqui e agora, que é o único momento onde nós realmente estamos, percebemos e podemos decidir alguma coisa. E essas posturas é justamente a filosofia da Gestalt terapia, né? Responsabilidade, centralidade, a percepção de como nós funcionamos, em função de quê, para que nós possamos chegar a esse acordo emocional, a essa cura. Então tá aí. Obrigada pela atenção. Compartilhe, curta, compartilhe o vídeo, que eu acho que muita gente pode ser ajudado através dessas observações, dessas reflexões. Fico à disposição, caso você tenha alguma dúvida, caso você não concorde, fica à vontade para falar, para questionar, para sugerir novos temas. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.